Olá, bom dia, internautas dos jornais Hoje News e o Paraná. Quarta-feira, 11 horas, 11h02. Estamos aqui de novo. Graciela Remogato, um prazer ter de novo você aqui conosco. A gente percebe que cada vez a expectativa já está maior, o pessoal já está entrando em contato, já está perguntando, já estão antenados com esse horário. Muito bem-vinda. Muito obrigada e bem-vindos a todos. Que bom. A gente falou sobre relacionamentos, a gente já falou sobre os rompimentos, como lidar com isso. E dentro de uma casa tem mais alguém, além do homem, da mulher, da mãe, do pai. Tem o filho. Como é que lida a criança com uma relação disfuncional? Nossa, muito importante essa pergunta e muito comum e corriqueiro acontecer essa interferência na criança quando os pais estão numa relação disfuncional. Primeiro, que é uma relação disfuncional, né? Todo momento em que o pai ou a mãe invalida um ao outro, ou não valida, né? Quando eu digo, o seu pai, ele não sabe das coisas, o seu pai é um incompetente, o seu pai é agressivo, né? Quando a mãe ou o pai fala com o filho sobre uma característica disfuncional, a criança ela é impactada de uma forma muito violenta pela informação. E o que acontece com essa criança? Ela fica dividida, ela fica como se metade dela fosse invalidada junto com aquilo que a mãe diz sobre o pai. Então, isso é até uma forma mais clara de ver. Mas a criança ela também se influencia pela relação dos dois, por de repente assim, não vamos brigar na frente do filho. Mas o filho não percebe quando não existe uma troca de carinho, quando não existe uma conversa, um diálogo legal. Ou, por exemplo, um outro exemplo, a gente vê hoje rede social, qualquer criança tem acesso a celular, a computador e tal, e eles também estão dentro desse mundo de rede social. Não existe uma confusão ali, de repente ver a foto do pai e da mãe todos sorridentes, tal, você é meu tudo e tal, e dentro de casa aquele comportamento é diferente. Como é que fica a cabeça da criança? Tipo, essa é uma relação perfeita? O meu pai e a minha mãe lidando assim com o outro? A informação que a criança capta, a informação que impacta na criança é sempre a informação autêntica. Então, mais do que a verbalização, mais do que aquilo que os pais dizem ou fazem na frente da criança ou na rede social, o que impacta é o que está no coração dos pais, né? Então, se eu estou magoada com o meu marido, a tendência do meu filho é se posicionar ao meu lado. E ainda ele se posiciona desse lado que, diante da ordem, seria o lugar do pai. E se for um menino, é muito comum que ele venha, se posiciona aqui, do lado da mãe, no lugar do pai, e tenha uma tendência de ser um homem melhor para a mãe do que o pai. Então, a mãe exclui o pai no seu coração quando ela está magoada, e o filho se posiciona como se ele pudesse preencher esse lugar. Porém, a criança, eu trouxe esse banner hoje porque aqui consigo explicar exatamente o que acontece com o filho. Ele é 50% pai, 50% a mãe. Então, quando ele se coloca do lado da mãe, e como se ele pudesse proteger a mãe, metade dele também está lá se posicionando perto do pai. Porque é impossível para a alma da criança anular um e desconsiderar um ou outro. Então, tudo o que impacta no filho é aquilo que os pais têm no coração, independente daquilo que verbaliza. Eu posso estar puta da cara com meu marido e eu chego pro meu filho e falo, não, querido, tá tudo bem, o seu pai é um bom homem, mas aqui dentro eu tô, né? Eu tô magoada, eu tô com raiva, eu tô rancorosa. Isso é que vai impactar na criança, não vai ser o que eu estou verbalizando. E a criança vai sim se posicionar ao lado daquele aquele que o filho percebe como mais fraco ou como mais frágil da relação, ele tende a se posicionar do lado. Então é muito comum que as crianças o tempo todo representem na vida real aquilo que está no coração dos pais.
mesmo que a criança esteja distanciada dos pais. Por exemplo, numa separação, o filho ficou com a mãe e não convive com o pai. Se aquele pai está excluído, não importa por qual motivo, a criança vai ser impactada pela informação e a tendência é ela repetir o padrão pelo qual o pai foi excluído. E assim, até que ponto isso pode impactar a criança? A criança pode adoecer por causa disso? Exatamente. Então, uma criança, quando a gente põe esses óculos sistêmicos, né, eu gosto de dizer sempre que a gente precisa pôr os óculos sistêmicos quando a gente está falando de constelação ou de ampliar o olhar. A criança, ela sempre está representando o que está acontecendo na família. Uma criança que percebe isso de forma totalmente inconsciente, uma criança que percebe que a relação dos pais está disfuncional ou ruindo por algum motivo, a tendência dela é adoecer. Por quê? Se ela adoece, a atenção que estava aqui se volta das duas partes para ela. Mesmo que o pai talvez não dê tanta atenção, ou a mãe por algum motivo não possa dar atenção, ela vai tentar chamar a atenção para aqui. E muitas vezes isso se estende ou um sintoma, uma doença, uma febre, um comportamento disfuncional da criança lá na escola, ela não consegue permanecer presente na escola, porque a alminha dela está aqui tentando apaziguar os pais. Porque é uma condição inconsciente que os filhos têm e que todos nós somos impactados por isso, que essa consciência mais elevada, que ela rege os sistemas e ela protege os sistemas. O que é um sistema? Um homem, uma mulher que tem um filho é um sistema, né? Aqui nessa relação é um sistema e faz parte desse sistema todo o resto do contexto pessoal de cada um. Mas a partir de um envolvimento, a partir de um filho, esse sistema está impactando essa criança. E ela vai representar isso. Isso pode, assim, acontecer numa situação até mais grave, de repente a criança ir para um hospital, ter uma doença mais séria. Vai atuar na medida da gravidade da relação, né? Muito comum as crianças terem febre, né? E as mães ficam, meu Deus, mas febre de novo? Eu costumo fazer o seguinte, né? Se o meu filho tem um comportamento disfuncional, se ele está agressivo, por exemplo, eu olho para ele e a pergunta onde esse comportamento é verdade em mim? E eu me analiso. E se eu estou com raiva de algo, eu estou incomodada com algo, eu estou com algo entalado contra alguém que eu não verbalizei, porque ele vai representar. Aí eu me analiso, eu me percebo, assim, precisa ser totalmente desprendido isso, né? E aí, se eu percebo que em mim não tem nada, eu pergunto pro meu marido, tem algo acontecendo que tá te incomodando, tá tirando a tua paz? E nenhum dos dois está. Tá? Então, se eu tenho consciência já que o meu filho sempre representa algo meu, ou do meu marido, ou do nosso sistema, eu preciso assumir a responsabilidade quando eu olho para ele. Porque o sintoma ou o comportamento disfuncional vai estar sempre atrelado a algo antes. Né? Não necessariamente na criança ou no mundinho dela ali, na escola, no amiguinho, no vizinho. Quer dizer, ela está representando algo que está relacionado ao sistema. Isso que você não fale nada. Aí então, quando você fala, você potencializa, né? Claro. Por exemplo, você está falando mal da esposa, mal do marido, aí mal piora do ex. Tudo. Aí piora tudo. Aí piora tudo, porque a violação. Então, quando a gente fala da constelação familiar, do Bert Hellinger, desse olhar sistêmico, o que é mais precioso que o Bert, uma das coisas mais preciosas, né, que o Bert Hellinger percebeu é que existe uma consciência maior. Tem lá o inconsciente coletivo, tem o inconsciente, né, que até os filósofos virem e descobrirem isso sobre que nós temos uma parte inconsciente, que nós temos também um inconsciente coletivo. Bert Hellinger percebeu que nós temos uma consciência maior que rege e preserva os sistemas, todos os sistemas, e que todos nós somos impactados por essa consciência. E essa consciência maior, essa consciência que preserva
sistemas, as famílias, é regido por 3 leis, né? Que a gente já falou aqui: o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Então, como isso funciona num relacionamento de casal que tem filhos? Quando eu violo o pai, o que é uma violação? Por exemplo, o meu marido nunca teve um sucesso financeiro, nunca foi bem sucedido. E eu olho para ele e falo: é um fracassado, meu Deus do céu, como eu fui casar com um homem desse? Eu posso verbalizar isso, ou eu posso, né, sentir isso e ficar incomodada com isso. Quando eu faço isso, eu estou desrespeitando o meu marido, eu estou desonrando ele. Não, mas não é verdade que esse cara é um cara mal sucedido, que não serve para nada? A gente precisa de novo ampliar o olhar. E quando nós falamos de sistêmico, de consciência, de ampliar o olhar, a gente precisa considerar que ele é um ser humano, que está motivado por uma história e que é isso o que ele é. E isso não viola a condição dele ser pai do meu filho. Então, se eu reconheço que sim, ele não teve sucesso, mas filho, esse é o seu pai. Né? Esse é o pai certo para você. Porque é lógico que se fosse um outro homem, com um outro comportamento, seria um outro filho. E quem é mãe sabe a preciosidade que é ter um filho. Né? Quer dizer, então, entrando nesse sentimento, né? De repente a mãe ou o pai pode até estar magoado com o outro, estar ofendido, ocorreu uma traição, uma mentira, ou talvez até um gesto de violência e tal. E acaba usando o filho como uma arma. Talvez, claro que inconsciente, né? Porque sabe que é o bem maior, como é meu, é teu também, né? Então vamos usar ele. E até que ponto isso pode afetar definitivamente a vida dessa criança quando eu excluo ele da sua vida ou quando eu estou minando ele de informação? Sim. Todo comportamento disfuncional de violação de uma das partes, pode ser do pai contra a mãe ou da mãe contra o pai, vai impactar desastrosamente na vida da criança. O Bert Hellinger fala que são consequências funestas. O que é funesto? É algo muito ruim, muito trágico. Uma criança que sofre essa desconexão com os pais, ela pode ter uma vida de fracassos. Né? A tendência é que ela fracasse na vida. E tem situações onde essa criança consegue viver uma vida estável, apesar dessa violação, apesar dessa exclusão. E mesmo que essa criança cresça, se desenvolva e tenha sucesso, essa impressão que foi deixada no sistema vai permanecer e vai ser perpetuada, e é muito provável que o filho desse filho, então o neto dessa pessoa que excluiu, que violou, vai nascer com essa informação e já vai vir para a vida vinculado com o excluído. Quer dizer, essa marca, de alguma maneira, ela vai permanecer no sistema. Porque existem, sim, situações em que o casal se separa e ocorre uma violência no sentido de exclusões e de não foi bem resolvido, e o filho, mesmo assim, se desenvolva e vai para a vida. Mas a informação vai ficar e num momento, isso vai se mostrar na próxima geração. Ou até nos relacionamentos dele, talvez, né? Então, ou para a mesma criatura, independente de que estágio que ela tiver na vida, ou ela casa, tem filhos, e daí o filho vem já com essa tendência desse comportamento do pai. Não é uma tendência, ele vem com esse destino. Porque tudo que está violado vai se fazer representar numa próxima geração. O sistema precisa, né, desse ajuste. Essa consciência, ela rege tudo e ela cuida para que nada fique excluído. Não tem saída. É uma lei como a lei da gravidade, independente de que as pessoas saibam disso ou não, independente de a pessoa acreditar nisso ou não, ela vai impactar, ela está regendo, não tem o que fazer, como a lei da gravidade. A lei da gravidade atua para quem sabe, para quem não sabe dela, né? E as leis sistêmicas também são assim. Então, a gente sabe que, assim, geralmente,
relação e rompimento tem muito sentimento. Às vezes, todo mundo é humano, às vezes você extrapola, às vezes você erra, tal. Como é que é possível corrigir esse dano? Então, você até comentou antes, se eu tô magoada, se eu tô com raiva, como eu faço então para não impactar o filho? Porque eu sou humana, eu tenho meus momentos de muita raiva, eu tenho meus momentos de desgaste de relação, e isso é humano mesmo, né? Qualquer casal experimenta isso. Como preservar o filho dessas informações? Então, quando eu consigo ser autêntica para o meu filho, e eu posso dizer para ele, a criança vem e fala, nossa mãe, você tá triste? Aí eu posso dizer, sim filho, eu tô muito triste, eu tô chateada com algo que aconteceu entre eu e o seu pai. Mas o que aconteceu entre eu e o seu pai, é entre eu e o seu pai. Você pode ficar tranquilo que a mamãe cuida disso. E eu vou resolver isso com o seu pai. Mas ele é o seu pai, e ele é o pai certo para você. Então, se eu tiver consciência que a minha violação, que a minha exclusão, que a minha raiva impacta no meu filho, eu vou encontrar um outro recurso para agir de uma maneira funcional, mesmo tendo um momento desafiador. E a única maneira que nós temos de mudar o comportamento, a única maneira de uma mãe ou de um pai que está muito magoado, o título até do nosso encontro hoje é alienação parental, né? Então, essa alienação parental, ela não é uma questão da justiça lá, só quando tem separações e quando vai escolher com quem o filho vai ficar. A alienação parental começa muito antes, na maioria dos casos. Nesse momento em que eu desclassifico meu marido e falo, ó, não seja como o seu pai. Né? Eu permaneço casada, eu fico mantendo essa relação, mesmo que ela seja disfuncional, e eu falo, ó, tudo menos isso, não seja igual ao seu pai. Isso é alienação parental. E me diz uma coisa, quando de repente o casal briga, já estão em processo de separação, e a mãe manda o pai dormir no quarto e traz a criança para dormir na cama. Aí ferrou. Aí é uma judiação com a criança, porque é uma violação total de ordem. Né? Essa criança, é uma criança que vai se adultizando muito cedo, e vai aprendendo um padrão, e é muito provável, por exemplo, eu tenho um menino e o marido sai e eu coloco ele para dormir no lugar do pai. Dependendo da intensidade que é essa relação, isso não tem a ver com sexualidade, com nada de coisa pior, né? Tem a ver com ele ocupar o lugar do pai. É muito provável que quando essa criança ficar adulta, ela nunca vai encontrar um relacionamento que se equipare a essa importância. Então, fica uma marca na criança que ele já tem uma companheira, a mãe, né? Já casou com a mãe, só que isso é totalmente inconsciente. Claro. E aí ele vai pra vida e os relacionamentos nunca vão dar certo. Por quê? Porque violou a ordem lá na família. Lembra das ordens, das leis sistêmicas? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Na família, a primeira lei, pertencimento, concebeu, né, teve concepção, pertence. A partir do pertencimento, tem um lugar na ordem. E o relacionamento do casal, se nós olharmos pela perspectiva da ordem, vem antes do filho. Então, o casal se conhece, tem uma relação, e daí vem o filho. E o filho vem e ocupa o lugar dele na ordem. Se a mãe ou o pai, inconscientemente, porque ninguém faz isso de caso pensado, né? Não é uma coisa que a mãe faz por maldade. A mãe faz para suprir uma própria necessidade. Coloca o filho aqui. Violou a ordem, essa consciência maior fala, não pode. Ela vem e dá uma oportunidade disso que está violado se resolver. Como? Com uma febre, por exemplo. Com um relacionamento mal sucedido, por exemplo. Uma criatura que vem constelar porque os relacionamentos não dão certo. É muito comum que essa criatura, essa mulher ou esse homem que venha constelar, perceba na constelação que estava ocupando o lugar da mãe ou do pai. E é claro que não está disponível para uma relação, porque a alma dela está aqui. Em algum momento ela precisou deixar o lugar dela
inconsciente. E ocuparam um lugar. Né? E essa ordem não foi desfeita. Então, assim, é um assunto que acho que rende muita coisa, né? Sim. Então, assim, quem tem dúvidas pode entrar em contato, manda a sua história, manda no particular, se não quiser, de repente, né? Se expor E tal. Tem os canais dos jornais, tem os canais da Grato, tem o telefone, tem o WhatsApp. Mas quando a gente passou a divulgar, né, que o assunto seria esse, nós até já recebemos uma questão bem interessante. Eu gostaria que você pudesse comentar sobre isso. Sim. Ela fala o seguinte, a pergunta dela: por que um pai que já conseguiu provar na justiça a alienação parental várias vezes, ainda não consegue ver o filho com a mesma agilidade que a justiça tem de mandar um pai, de repente, para a prisão por alguma outra violação? Então, sempre que é um assunto, como ela trouxe, é uma questão, né? Porque um pai que já provou a alienação não consegue ter o direito, né? E como a gente está lidando com a justiça e o judiciário é mecanicista, não é sistêmico, né? Embora hoje já tenha essa oportunidade de ter mediação, de ter conciliação, de ter círculos de construção de paz, inclusive aqui no Brasil já está aprovado que o primeiro movimento na vara de família é a conciliação, se o casal optar por isso, né, estiver disponível. Então, se o casal aceita, o primeiro movimento é a mediação. O ideal seria que o primeiro movimento fosse a constelação. Então, se um casal tem uma questão para resolver, um divórcio, uma separação, não vai fazer uma constelação para restaurar a relação. Talvez até isso possa acontecer, mas fazer uma relação para que o fim possa ser funcional. Eu gosto de usar essa palavra funcional, disfuncional. Se for funcional, a gente consegue fazer esse movimento de romper de uma maneira respeitosa, adequada, e preserva o pai e a mãe no filho, né? Isso é um rompimento funcional. E se acontecer uma constelação antes de ir para as vias de fato do divórcio, tudo vai ficar mais ampliado e mais estruturado para fazer esse rompimento. Por quê? Essa pessoa que fala, eu já fui para a justiça e já provei que tem alienação parental e mesmo assim eu não consigo. Ela é muito provável, aqui eu vou falar pelo meu intelecto, né? Muito provável que esse homem tenha questões pessoais em relação ao próprio sistema dele que impactam nessa não possibilidade de ter filho. Que estão fazendo, quer dizer, o filho dele está numa condição que faz com que ele olhe para o sistema dele, né, e ajuste que criou essa condição. E talvez depois isso possa ser dissolvido. Então, ele olha para aquilo que está violado em relação à própria família. Por exemplo, se uma pessoa viesse com essa questão para mim: olha, Gra, eu gostaria de ter ajuda porque eu já provei 3 vezes na justiça que há alienação parental e a justiça não está fazendo nada, eu não consigo ter o direito de ver o meu filho. Eu sugeriria uma constelação e talvez a partir de perceber ou de visualizar aquilo que está violado no sistema dele, ou em relação à própria esposa, porque pode ser que tenha um movimento interno dele de exclusão da esposa, da ex-mulher, que impacte nesse resultado de não conseguir estar com o filho. Então, quando é uma questão, não tem como intelectualmente eu dizer o que fazer. Claro. Eu sugiro que essa pessoa faça uma constelação. Quer dizer, o que fica bem evidente é que talvez o problema não está só ali. Não, existe um problema muito algo maior, que quer dizer, nem os dois conseguiram resolver, nem a amigos, justiça, nem a família e nem mesmo a justiça conseguiu resolver ainda. Porque a justiça ainda é mecanicista, né? E o inconsciente coletivo, ele está ainda no movimento mecânico. Esse movimento de ampliar o olhar, de usar outros recursos, ele é muito novo, muito novo. Então, é muito desafiador querer que tudo aconteça de uma maneira rápida, né? Então, pela consciência, nós vamos encontrando outros recursos. Pela consciência, esse pai poderia falar: eu vou assumir a parte que me cabe da responsabilidade e vou olhar onde em mim isso é verdade. Então, vai buscar recurso, vai fazer uma constelação, ou uma microfisioterapia, vai encontrar um recurso, precisa se disponibilizar para um outro recurso. Porque aqui a responsabilidade está lá no juiz, está lá na justiça. Onde está a responsabilidade desse homem?
né? Então, mas eu fui lá e eu fiz tudo que tinha que fazer e foi provado que tem alienação parental. Se ele tivesse disponível para isso, já teria se dissolvido. Então, e essa pessoa até ela questiona, ela sugere, na opinião dela, talvez, claro que quando a gente está vivendo, a gente volta a falar, sempre tem sentimento, né? E isso muda um pouco às vezes a nossa visão. Sim. Ela sugere assim, ó, a meu ver, a solução era multar a mãe que impede o pai da criança de vê-la ou liberar o pai de pagar a pensão. Só assim a mãe respeitaria e valorizaria mais o papel do pai, pois muitas vezes, principalmente as mulheres, elas não aceitam nem que os seus filhos vejam o pai depois da separação. Ela já está sugerindo uma punição para a mãe, né? Sim. Nesse processo então, quando eu ouço isso, eu lembro de uma das minhas professoras que eu gosto muito, que é a Olinda Guedes. Ela diz pensamento sistêmico com intervenção mecanicista, né? Porque se eu amplio o olhar e eu quero ter um movimento de considerar as partes e eu sugerir uma intervenção como você não vai fazer, você vai receber uma multa, é uma intervenção mecânica. Você está quase que punindo uma punição. Você tá revidando, né? E aí você continua dentro do sistema desse inconsciente coletivo grande que é mecanicista cartesiano, né? Então a sugestão seria, né, a possibilidade de sim ter mais intervenções sistêmicas dentro do judiciário, principalmente na vara da família, porque todas as relações vão ter uma outra chance. Isso não significa que não vão mais acontecer rompimentos. Vão acontecer rompimentos funcionais que não impactam tanto nas crianças, principalmente. Que o ponto final do prejuízo está nos filhos. Claro. E sem ter a consciência, tipo uma mãe que está magoada demais com o marido, com o ex-marido, ou um pai como esse que está magoado demais com a ex-mulher, é difícil encontrar um espaço de falar, eu vou olhar com respeito para essa pessoa. Se ela não souber que existe essa consciência maior e que existe uma consequência muito grave de prejuízo para o filho, ela não vai conseguir encontrar um lugar aqui de olhar com respeito para o outro. Porque sim, tem dor, tem mágoa, tem desespero, tem muitos casos em que os pais não pagam a pensão e que a mulher a mãe que assumiu as crianças fica num estado desesperador de não conseguir dar conta, né, da necessidade básica do filho. Então tem muita dor, muita mágoa. E só pelo conhecimento a gente vai conseguir mudar isso. Só por ampliar o olhar e convidar as pessoas a conhecerem mais. Então eu sou muito grata por essa oportunidade de estar aqui com vocês, levando esse conhecimento mais amplamente, porque sim, as pessoas precisam saber, é preciso conhecer, é preciso se nutrir de mais conhecimento. Por quê? Porque assim a paz é possível. Claro, não, então, até falando em conhecimento e, né, dessa, abrir esses olhos, de repente, assim, coisas que a gente nem imaginava que seria possível corrigir, até mesmo essa dor toda, né, a mulher não precisa conviver com isso, ela não precisa carregar toda essa mágoa dentro dela. Se ela conseguir olhar um pouco, tudo isso vai embora e ela segue com a vida dela, Sim. não prejudica os filhos, né? Sim, é possível, é possível. É possível. E a gente tem tido alguns feedbacks legais, assim, das nossas conversas. As pessoas podem assistir ao vivo, quem não consegue assiste depois. Não consigo assistir tudo, né? Fica a conversa um pouco longa, assiste um pouco, pausa, depois vai lá, termina de assistir, né? Sim. Isso é possível. E aí algumas pessoas já entraram em contato conosco também, pedindo para que a gente volte a falar sobre os bonequinhos, as representações, porque assim, começa a mexer, a pessoa pega lá, mas começa a fazer sentido. Isso, exatamente, né? Tudo ali a pouco vai mexendo, alguma coisa que talvez estava meio desamarrada, uma pontinha, então a gente vai voltar a falar sobre os bonequinhos, a gente vai voltar a falar sobre os movimentos que a pessoa pode fazer em casa. E tem mais uma questão também que nos foi enviada. Ela, na verdade, ela faz duas perguntas, né? Ela já aproveitou junto. Então, vou fazer a primeira. Eu tenho constantes problemas financeiros e profissional. Sinto que a maioria das vezes a culpa não é minha dos acontecimentos ruins. E algumas situações se repetem da vida de meus parentes, principalmente paternos, avós, tios, pai. E gostaria de saber se a constelação pode desbloquear esse tipo de situação na minha vida.
Sim, a resposta é sim. Então, é bem bacana essa pergunta, porque ela é uma pergunta bem ampla também, né? Porque mesmo que eu me dedique, mesmo que a culpa não é minha, as coisas não andam, né? Então, tem muitas pessoas que se formam na universidade, fazem um mestrado, um doutorado e tem um potencial muito grande, está muito disponível para fazer o que é necessário para o sucesso e mesmo assim o negócio não funciona, como é parecido com esse caso que ela trouxe. Por que acontece isso? Eu comentei antes, quando a gente está falando das crianças, que aquilo que não foi resolvido numa geração, então o pai e uma mãe têm uma disfunção aqui e esse filho nasce, já está nascido, cresce, fica adulto, toca a vida dele e tem filhos. Se essa informação não foi ajustada nessa geração ou nessa geração, ela vai para a próxima geração. Talvez essa pessoa que trouxe essa mensagem, ela esteja representando uma disfunção das outras gerações. E isso fica mais claro ainda porque ela diz, existem padrões de repetições lá com os meus avós, com os tios. Então, na constelação a gente consegue ver o que tem de disfuncional nesse campo, nesse sistema. O que está especificamente agindo impactando para que a situação permaneça. Então, uma situação problema é sempre, em todos os casos, um presente. Para quem? Para a pessoa e para o sistema. Porque quando eu tenho uma dor, quando eu tenho um problema, quando eu tenho uma perda, eu perco algo importante, o que eu posso fazer com isso? Eu posso ser a vítima da circunstância e chorar pro resto da minha vida a dor daquela perda, ou eu posso fazer algo com aquilo que se mostrou. Aí vem um comportamento de adulto que sai do estado de vítima e falar, o que eu posso fazer com isso? E muitas vezes, o que é mais funcional, então, é compreender o que motivou esse movimento. Na constelação a gente consegue ver se isso é uma coisa pessoal, se é consequência de algo que eu mesma violei, né? Se a gente pensar nos relacionamentos, se a gente pensar, né, na vida pessoal, ou se é um resultado de algo que está nesse nível, né, dos meus pais, ou em qual nível do sistema que está. Bert Hellinger sempre diz, a gente inicia sempre pelo que está mais próximo, né? O que está mais próximo de mim? Qual relação? É a relação de casal? Se eu não sou casada, é a relação com os meus pais? Qual relação que é mais próximo disso que está né, impactando negativamente na minha vida? Então, a constelação, sim, pode pôr luz. A partir do momento que nós colocamos luz, nós podemos observar de um outro ângulo. E a partir disso podem se desenvolver algumas soluções. A constelação em si pode não trazer a resposta, a solução. Isso, agora você faz isso. Ela põe luz e a partir disso, a partir dessa nova consciência, a pessoa vai encontrar outros caminhos que trazem a solução. Muito legal. Essa pessoa, ela pergunta assim, tem alguma relação contrária entre constelação e cristianismo? Então, que pergunta ótima também. A resposta é não. O pensamento sistêmico, as constelações, esse olhar do Bert Hellinger, ele é um olhar filosófico, né? E como toda filosofia pode ser inserida em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer religião. Então, uma pessoa que é ateu pode fazer constelação. Uma pessoa que é católica, uma pessoa que é luterana, uma pessoa que é espírita, qualquer religião pode ser beneficiada com essa filosofia trazida pelo Bert Hellinger. Tanto que Bert Hellinger ele é formado em teologia, ele foi um padre missionário, ficou 16 anos trabalhando numa ordem missionária na África, e isso contribuiu muito para o conhecimento que ele tem. E com o passar do tempo, quando ele voltou para a Alemanha e começou a estudar psicanálise
e outras abordagens, ele abriu mão do sacerdócio justamente por não ficar o estigma da religião, porque se ele continua um padre católico, ele vai ter mais influência sobre os católicos, né? Então ele se retirou da ordem católica, da Igreja Católica, justamente para ficar disponível para todas as religiões. Então a resposta é que não, a abordagem sistêmica ela não tem nada contra nada. O olhar da constelação é de inclusão. E isso é a coisa mais linda que tem. Então, quando a gente fala direito sistêmico, né, não é para causar uma reatividade naquilo que é para talvez incluir algo mais lá, naquilo que já é, para que a paz possa ser mais possível. Pedagogia sistêmica, quer dizer que a pedagogia está errada? Não. É pegar o que já é, né, e enriquecer com o que mais pode ser. Então não existe separação. Um padre pode se beneficiar da constelação, mas constelação não tem a ver com espírita? Não, constelação não está atrelado a nenhuma religiosidade, a nenhuma crença religiosa. Constelação é filosofia. E um padre que vai fazer uma constelação, inclusive quando eu fiz a minha formação básica, tinha uma freira na minha turma, foi muito legal, só vai ter outros recursos para lidar com o entorno, né? Vai enriquecer o que já tem. E isso é muito bacana. Na percepção do Bert Hellinger não existe separação. Né? Existe inclusão. Então, e assim, a gente percebe que algumas pessoas realmente elas têm dificuldade, né, de se aproximar da constelação justamente porque tem muitos dogmas, algumas pessoas, né, têm medo e tal. E é possível vir conhecer sem constelar, sem necessariamente participar, mas a pessoa pode vir conhecer. As constelações são abertas, né, ao público. Eu recomendo que a pessoa até venha antes de fazer a própria constelação, ela venha, não que isso é necessário, né, mas eu recomendo que a pessoa venha conhecer. Aqui na Grata a gente tem os grupos toda semana, eles são abertos, as pessoas podem vir conhecer, podem participar como representantes ou não é obrigado a representar quando vem assistir. E também eu faço atendimentos individuais, e nesses atendimentos individuais não necessariamente é uma constelação, então é uma conversa sistêmica. E aqui eu também trabalho com a postura sistêmica, que a postura sistêmica não é constelação em si, postura sistêmica é como eu posso, a partir do conhecimento dessa filosofia do Bert Hellinger, trazer isso para a minha prática diária. Eu não vou sair constelando diariamente, eu vou sair consciente de como eu posso ter um comportamento mais funcional que não é tão julgador e nem tão excluidor. Ou seja, assim, voltando para tudo aquilo que a gente já falou, como que eu posso, enquanto mãe e esposa, agir sem influenciar tanto na vida do meu filho, de repente, uma disfunção do meu relacionamento. Quer dizer, essa postura sistêmica vai permitir que eu compreenda esse conhecimento, né, como ter atitudes que validam isso. Então, tem um exemplo bem bacana, assim. Um dia eu cheguei na minha casa e o meu marido tinha chegado de viagem e ele tinha um compromisso que ele tem toda semana. E quando eu cheguei em casa no final do dia, ele estava pronto para sair. E eu nem tinha visto ele fazia uns 5 dias. E quando ele chegou quando eu cheguei em casa e vi que ele estava pronto, eu falei, vai dizer que você vai nessa reunião hoje. Eu achei que você ia ficar em casa, né? Afinal de contas, você estava viajando. Eu terminei de falar e eu dei um passo para trás, pensei, não, eu não achei que ele ia ficar. Ele adora ir nesse compromisso dele. Aí eu olhei para ele e falei assim, não é bem isso. É eu que queria que você ficasse. E aí aquilo é como se desmanchasse algo que eu tinha criado pela minha, né, pela minha necessidade, assim, de ter que ele estar em casa comigo. E quando eu disse, não, mentira, eu sabia que você queria quem eu gostaria que você ficasse. E aí ele olhou pra mim e falou assim, mas eu vou, né? E eu falei, tá tudo bem. E quando eu disse tudo bem, era de verdade, era de coração. E ele foi. E é claro que ele voltou, né? E ficou tudo bem. Poderia ter criado já um
um pequeno desentendimento que aquilo poderia virar algo Isso maior. é uma ampliação de consciência a partir do conhecimento. Então, se eu não tivesse, eu achei que você ia ficar em casa porque você viajou, e ele ia falar assim, não, eu vou e dane-se, né? E vai. E aí eu ia estar com os meus filhos em casa, amargurada, brava, talvez eu fosse fazer uma comida que ia ficar amarga, né? E eu ia falar, tá vendo? Só, olha o seu pai, viajou a semana inteira, em vez de ficar aqui agora com a gente, vai pra rua. Ó, absurdo, né? E quando eu identifiquei que a necessidade, que o desejo era meu, e que eu também sabia que ele ia querer ir, sim, no compromisso dele, a paz, ela retoma. Só que só consegue experimentar essa paz quem tem a audácia de falar, não, é mentira, eu que queria admitir, né? Admitir isso exige humildade e coragem. E não é fácil, para mim não foi fácil. Né? Não foi fácil também mudar esse comportamento a partir do conhecimento. Mas no momento em que eu tive coragem, caiu a ficha na hora e eu agi a partir desse entendimento, dessa percepção, a paz se mostra, é instantâneo. Então eu sugiro que as pessoas se arrisquem a serem mais autênticas. E da postura sistêmica também é possível participar por grupos de WhatsApp? Sim, então agora em agosto a gente já vai ter uma nova turma. Então é um curso que acontece durante 10 dias. São aulas por vídeos, por áudios, exercícios, atividades bem integrativas que as pessoas vão experimentar mesmo através das atividades a experiência da postura sistêmica. E também todos os dias tem uma meditação relacionada ao conteúdo. Então é um curso muito completo e realmente é uma oportunidade de fazer uma grande virada na vida. Nós já tivemos 3 turmas desse curso online e os feedbacks das pessoas que estão participando são fantásticos e tem me motivado muito a fazer mais e a melhorar mais o conteúdo e entregar uma coisa preciosa para as pessoas, justamente para que cada um encontre essa pacificação interna e consiga compreender quais são as próprias necessidades, consiga compreender a própria responsabilidade, né? Então a vida começa a se mostrar de uma maneira mais funcional. Ela começa a fluir melhor. É muito lindo. Que legal, Graciele, obrigada por mais um encontro. Gente, vocês sabem, vamos repetir. Entre em contato conosco, tem os canais dos jornais, tem os canais da Grato, que vocês podem entrar em contato também, mandem via Facebook, via Instagram, via telefone, todo domingo no Caderno de Saúde do Jornal Paraná. A Graciele faz um textão lá, fala sobre muitas coisas interessantes, importantes e que com toda certeza vai fazer sentido na sua vida também. Que também é um outro canal para fazer contato, para ter acesso a essa informação que realmente pode mudar a vida das pessoas. Sim, muito, muito, muito obrigada. E semana que vem a gente está junto de novo. Um beijo, obrigada.